Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que jogo, hein? O Timão domina, goleia, depende apenas de si para se classificar na Copa Sul-Americana e teve como destaques Yuri Alberto, Ranielli, Wesley, entre tantos. Vamos falar sobre o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora se inscrever no canal? Tô aguardando a sua inscrição, ative as notificações, deixa o like no vídeo e bora falar do Timão. 4-0, que loucura, né? O que eu cobro do Corinthians é só essa regularidade, é só essa constância de bons resultados e boas atuações. Porque o Corinthians faz um grande jogo contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro e não consegue sustentar. Faz grandes jogos na Sul-Americana contra a Nacional do Paraguai, contra a Argentinos Júnior, que não é nenhuma barata morta, não. E mesmo assim, a gente não sabe se na sequência o time vai continuar mantendo esse nível. É o que eu espero. Porque a escalação me parece óbvia, já definida. Tem alguns jogadores que já entenderam o que devem fazer, já respeitam as orientações do seu treinador. E o treinador também entendeu como respeitar as características dos seus jogadores e escalar o time ideal para enfrentar as competições. Nem sempre ele vai poder contar com todo mundo, isso é fato. Mas assim, me parece que temos um indicativo, temos uma espinha dorsal. Tem muita coisa para corrigir, tem uma reformulação que precisa continuar sendo feita, em termos inclusive de opções do elenco, isso é fato. Agora, esse time me parece pronto para competir um pouco mais. E esse é o detalhe. O Corinthians, diante do Argentinos Júnior, ele mordeu, ele competiu, ele jogou, ele disputou. E aí, diante de um primeiro tempo avassalador, o Timão aplicou 3-0 e praticamente definiu a parada. Mas por quê? Porque marcou alto, porque mordeu saída de bola, porque teve no Ranielli a figura ímpar do jogo, como um cara que morde, briga, disputa, compete, luta, marca, sai pro jogo. O Ranielli contagia os demais. Eu já percebi isso. O Ranielli é a principal contratação do Corinthians na temporada. O Ranielli já é o principal jogador do time na temporada. Porque quando ele não está e não esteve nos últimos 2 jogos, o time sofreu demais. O Ranielli ele faz a diferença não só pela figura da posição que ele ocupa, porque ele ocupando aquela posição, ele contagia os demais, ele faz o time jogar, ele protege o sistema defensivo, ele orienta a defesa. Ranielli é um monstro. Olha, que jogador, e não sejamos preconceituosos. Ralf, Paulinho também vieram de outras equipes mais periféricas para depois se destacarem e virarem ídolos no Corinthians. O Ranielli vem do Cuiabá e já tinha tido uma rodagem pelo futebol brasileiro, mas quando ele chega no Corinthians, ele se afirma como jogador profissional, entende a necessidade de vestir essa camisa e o que representa vestir essa camisa mais do que isso. É tudo que o torcedor do Corinthians quer. Tem muito jogador que vem aqui e tem qualidade técnica e muitas vezes não consegue se firmar no time porque não entende o que é estar no clube. O Ranielli entendeu. Ele joga muita bola, tá? Não vamos minimizar também pelo fato de apenas, bem entre aspas, esse apenas, porque isso não é pouco, entender o que é o clube. Não é só isso. O Ranielli também joga, ele marca, ele tem saúde, ele tem disposição física, ele não para de correr durante os 100 minutos do jogo, os 90 mais os acréscimos. Esse é o Ranielli. E vejam só, a comissão técnica da seleção brasileira foi observar esse jogo do Corinthians na Neoquímica Arena. É que a posição dele tem muita concorrência. Você tem o Douglas Luiz do Aston Villa, você tem o João Gomes do Wolverhampton, você tem o Bruno Guimarães do Newcastle, você tem bons volantes, o André do Fluminense. Mas, cara, o Ranielli, ele, de novo, não sejamos preconceituosos. Porque ele está no Corinthians, ele está jogando muita bola e ele virou uma figura tão central que quando ele não está, não há o que fazer. E esse é o detalhe. A diretoria também precisa pensar hoje numa reposição ao Ranielli, porque ele tem saúde, mas ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Tomara que sim, mas daqui a pouco ele lesiona, daqui a pouco ele toma um 3º cartão, é suspenso, e aí? O Paulinho, que já fez o que o Ranielli hoje faz, que já teve a saúde e disposição que hoje o Ranielli tem, não consegue mais com toda essa volúpia, porque o Ranielli preenche 4, 5 posições do meio campo. Ele é impressionante, ele está em todos os espaços. Então você precisa não ter um cara do mesmo nível, que vai ser difícil, mas ter uma reposição para ele. Talvez até na base, mas precisa ter. Porque quando você depende ou do Paulinho, ou de daqui a pouco inventar alguma outra situação, o Corinthians sofre. Depende muito hoje do Ranielli.
sim, o Ranieri virou uma figura fundamental. E aí na segunda volância você tem o Breno Bidon, que joga como gente grande. E aí, obviamente, ele casa com o Ranieri, porque o Ranieri faz o serviço sujo, e não apenas isso, porque ele também sai para o jogo, mas ele limpa a área. Ele consegue dar uma proteção a ponto do Breno Bidon poder jogar. Não que o Breno Bidon não marque, mas ele tem muita qualidade, ele tem visão de jogo, ele sabe o seu espaço no campo. Que jogador diferente! Breno Bidon. Breno Bidon. Anotem esse nome. Ele tá solto, ele tá mandando no meio, ele tá, sabe, pisando na área, ele volta para buscar o jogo, ele tem qualidade no passe. Que jogador interessante. O Garro mais próximo da área, mais próximo dos atacantes. Por quê? Porque ele tem esses dois caras. Ele teve esses dois caras no jogo, o Breno Bidon e o Ranieri, e aí o Garro consegue se aproximar da área e fazer alguns arremates. Só tá faltando gol pro Garro. O Garro corre, o Garro briga, o Garro tenta, o Garro é um argentino com sangue, que a gente fala, né? Ele tenta o tempo inteiro, ele fez aquele gol maravilhoso no derby, mas tá faltando um golzinho ou mais alguns golzinhos para ele voltar a ter aquela confiança assim de poder arriscar mais um chute, um passe infiltrado e tal, porque tem muita qualidade, é o meio armador do time. O ataque é esse, gente. Wesley, Romero e Yuri Alberto. O Romero tá numa fase ruim, né? O Romero tá tendo dificuldades quando ele joga. Acho que ele foi muito sacrificado, né? Durante muito tempo jogando na referência, porque não é a dele. E aí ele acaba tendo dificuldades realmente. Quando ele joga do lado de campo, ele funciona mais. Tem um chute do Garro que dá o rebote, ele perde o gol embaixo, assim, né? Chuta pra cima. Ele tá tendo dificuldades. E aí, enfim, eu acho que ele até pode perder a posição, por exemplo, para o Pedro Henrique, que machucou. Daqui a pouco, quando voltar, pode ter uma sequência maior. O Mosquito não decolou esse ano, né? O Mosquito, que já foi importante em outros momentos, ele não conseguiu se afirmar ainda. É um jogador importante, mas vamos verificando algumas carências no elenco, em termos de reposições que precisam ser feitas na janela do meio do ano. Vai ter dinheiro? Não sei. Provavelmente vai ter que vender o Wesley para poder pagar as contas e contratar. Infelizmente, é assim que funciona. Wesley cada vez mais confiante. Eu noto no Wesley uma confiança de tentar jogar a característica dele. E é isso que ele tem que fazer. Nós precisamos incentivar esse tipo de jogador. Esse tipo de jogador ele não pode ficar com medo, com receio de tentar uma jogada e perder a bola e armar um contra-ataque. Ele precisa ter cobertura para isso, porque ele precisa tentar, porque ele vai conseguir na maioria das vezes. Ele às vezes tem dificuldade na profundidade, que o Antônio cobra isso dele, mas quando ele corta para dentro e chuta, ele está cada vez mais incisivo nisso e ele tem gerado cada vez mais jogadas perigosas nisso, porque muitas vezes ele chutava em cima da defesa, da marcação, ou buscava um cruzamento, ele não tinha tanta confiança para arrematar. Hoje no primeiro e no segundo tempo ele buscou 2 arremates que obrigaram o goleiro Rodrigues a fazer 2 grandes defesas. Cara, uma delas é uma pancada no primeiro tempo que ele corta e chuta e ele tá rápido no movimento, ele tá muito assertivo. No segundo, a bola vai em cima e o goleiro também salva. O Wesley, que ainda faz o segundo gol, né? Numa pressão alta do time, mérito dele, inclusive, que ele pressiona o goleiro sai mal, aí acho que é o Romero ali que consegue dar de cabeça, e aí ele, por cima do goleiro, faz o segundo gol. O primeiro foi do Yuri Alberto, numa falta cobrada pelo Fagner, que jogou bem. O Fagner está vivendo esse processo de renovação ou não, ainda tem muito tempo, né? O contrato dele até o final do ano. Jogar bola a gente sabe que ele joga, mas eu não sei se o ciclo dele não está caminhando para o final. De qualquer forma, ele fez um bom jogo e a cobrança de falta foi uma jogada ensaiada, não sei se vocês perceberam. O Romero fica impedido. E quando ele fica impedido, ou melhor, em posição de impedimento, porque ele não participaria da jogada, ele meio que confunde a marcação. Porque aí, quando a bola é levantada, o zagueiro fica meio que na dúvida, né? Putz, será que eu vou no cara lá? Não, mas ele tá impedido e tal. E aí dá um tilt, né, no zagueiro. E o Yuri Alberto faz o quê? Ele se coloca em posição de impedimento, aí o zagueiro meio que tipo, para, esse cara aí tá impedido, não vou deixar. E aí ele dá um passo para trás. Quando ele dá um passo para trás, o Fagner cruza, ele vai e nesse movimento ele vence toda o encaixe de marcação do zagueiro. Muito interessante. Jogada ensaiada, Antônio Oliveira, o Yuri Alberto faz o primeiro gol. E depois o Wesley o segundo e o Yuri também de novo marcando pressão faz o terceiro. Incomodando a saída de bola. Não satisfeito com um 2-0. O Corinthians foi lá e buscou o terceiro. Porque é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Você tem que buscar respeitar o adversário, é tentar fazer cada vez mais gols nele. Então o Corinthians brigou e buscou o resultado antes do que todo mundo. Foi lá e resolveu no primeiro tempo, 3-0.
A gente teve algumas outras figuras também que eu gostaria de destacar, como o zagueiro Kaká. E aí méritos para o Antônio, porque ele não fez um bom jogo no Rio de Janeiro, como muita gente não fez, mas daqui a pouco, sei lá, né, o Gustavo Henrique está recuperado, aquela coisa toda. Primeiro que ele desarmou, né, aquele sistema de 3 zagueiros, não precisava mais, o Ranieri estava de volta, então ele fez o Kaká e o Félix Torres. O Félix fez um bom jogo também, que eu também vinha cobrando bastante dele, uma concentração maior, e a sensação que passou foi essa. Tava todo mundo ligado, tava todo mundo concentrado no jogo. Isso é que é o legal. O Félix saiu machucado, né? Ele toma uma pegada no tornozelo, preocupa um pouquinho, e aí entra o Gustavo Henrique. Pô, que bom, né? Você tem 3 jogadores desse nível, e pra mim os 3 estão no mesmo nível. O Kaká fez um grande jogo, fez um grande jogo. Então, assim, você não tira o cara, né? Porque ele acabou tendo um jogo ruim lá no Rio de Janeiro, mantém o cara, e aí ele tem a chance de se recuperar. Depois o Gustavo Henrique e o Kaká fizeram a dupla de defesa. Eu preciso falar do Hugo, porque eu sou um crítico do Hugo, eu bato muito no Hugo, e eu não estou dizendo aqui que o Hugo virou o Roberto Carlos, não é isso, mas o Hugo melhorou, cara. Melhorou, tá mais envolvido no jogo, tá dando 2 passos para dentro, né, dentro da lateral, então ele tá conseguindo buscar tabelamentos com o Breno Bidon, tá errando menos passes, alguns ainda ele erra porque ele tem algumas limitações técnicas, né, é verdade, mas taticamente ele tá sendo um cara importante e ele tem apoiado, ele tem aparecido mais no ataque, ele tem tá mais solto, dá para dizer dessa forma. Preciso reconhecer. O Hugo também está melhorando. E jogos como esses, eles melhoram, né? Porque aí você ganha confiança, goleia e tudo mais, tudo facilita. Carlos Miguel. O capítulo Cássio Carlos Miguel, ele é à parte. Eu vou fazer outro vídeo depois a respeito disso. Mas o Carlos Miguel, no 6º jogo como titular, não tomou gols. O Corinthians venceu por 4-0 e ele não tomou gols. E mais do que isso, fez algumas defesas importantes. Ele não foi tão exigido como em outros jogos, mas, cara, ele sai do gol. Quando ele tem que estourar, ele sai, que é uma crítica que se faz ao Cássio. Ele é muito seguro, muito seguro. Muitas defesas ele faz sem nenhum estardalhaço. Ele vai lá e segura a bola e pronto, e parece fácil, porque ele está sempre bem posicionado. Então ele tem uma segurança realmente ali que é impressionante. Em alguns momentos no primeiro tempo, no segundo tempo, o Argentinos Júnior cresceu, até buscou diminuir a vantagem e buscou alguns arremates com perigo. 2 deles me chamaram a atenção, eles passaram rente à trave. Ele estava na bola. E ele só não defendeu porque ele cobriu o gol. Ele não defendeu porque a bola foi para fora. E a bola vai rápida para fora, mas se a bola vai no gol, ali estava ele. Então, o Carlos Miguel, ele tem isso. Ele tá sempre na bola. É dificilmente você não vai ver ele na bola. Ele vai falhar em algum momento, como falhou contra o Flamengo, pode falhar ali na frente, mas ele passa segurança. Joga bem com os pés, tem uma reposição maravilhosa, é ágil, é titular, gente. Não há o que discutir. Afora questões de Cássio ter que sair, não sei o que e tal, nesse momento não tem discussão, não tem dúvida. Não é uma coisa do tipo, mas o Cássio é um baita goleiro, tá? Mas, gente, não tem dúvida. Carlos Miguel é titularíssimo do gol do Corinthians, tá? E fez mais um grande jogo. E aí, no segundo tempo, o Antônio começou a fazer suas trocas, e aí, vejam como são as coisas, né? O Fausto Vera entrou na vaga do Yuri Alberto. Não, do Wesley, perdão. Entrou mais no segundo tempo. E acabou fazendo um gol contra o seu ex-time, o Argentinos Júnior, que o Corinthians não tinha pago, lembra? Atrasou, os caras chamaram o Corinthians de caloteiro. O Fausto Vera tem 2 gols no Corinthians. Um contra um Coritiba rebaixado na última rodada do ano passado, do Brasileirão, e esse agora. Mérito dele. E o Antônio vibrou bastante com esse gol do Fausto Vera, né? Como quem diz assim, pô, eu coloquei o cara, ele fez o gol. Ufa! E em determinado momento, o Antônio Oliveira tentou recuperar o Fausto Vera, né? Deu muita... Até pela dificuldade de elenco. Eu entendo essa parte, gente. Ele olha para o banco e não tem muita opção. Aí ele olha o Fausto Vera, o cara custou quase 40 milhões de reais, tá ali escanteado, cortando a grama do CT. Aí você pensa, bom, vou ter que usar, né? Vou ter que usar. O Coronado entrou e até estaria fazendo um gol, mas teve um impedimento na origem do Pedro Raul. O Coronado tem muita qualidade, gente. Eu sei que a galera gera uma expectativa pelo que ele recebe e às vezes até a crítica aumenta pelo que ele recebe e não consegue jogar, mas ele jogou em ligas como Malta, estava muito tempo na Arábia Saudita. A diferença do futebol brasileiro ela é muito grande.
mas qualidade ele tem. Se ele tiver sequência, dá para jogar junto com o Garro, dá para entrar no lugar do Garro como ele entrou. Eu quero ver mais. Eu ainda quero ver mais do Coronado, porque qualidade com a bola nos pés a gente sabe que ele tem. E o Pedro Raul entrou no lugar do Yuri Alberto, né? No final não conseguiu fazer muita coisa, mas de novo, né? O Pedro Raul entra e os caras não cruzam a bola. Aí o Pedro Raul tem que vir lá na metade do campo para fazer pivô, para voltar, para participar do jogo, porque os caras não cruzam bola pro Pedro Raul. Quando ele entrar, gente, aposta na bola aérea. Pelo menos deixa o cara participar do jogo. E o Mosquito entrou no lugar do Romero, também pouco conseguiu fazer, mas de qualquer forma foi uma ótima vitória, consistente, do início ao fim. O Argentino Júnior teve mais posse, circulou a bola, mas o Ranieri à frente da defesa, ninguém entra. E aí quando os caras tentaram algum chute ou outro, lá está Carlos Miguel. Agora, o Corinthians vai fazer no dia 28 de maio a final do grupo, né? Porque o Racing surpreendeu todo mundo, pelo menos a mim, virou o líder do grupo com 11 pontos, o Corinthians tem 10, o Corinthians é o segundo e o Racing é o primeiro, só que eles vão se enfrentar. Então o Corinthians vencendo o Racing na Neoquímica Arena, nesta terça-feira do dia 28 de maio, né, na outra lá, pronto, ele classifica direto para as oitavas de final. Se ele perder o jogo, bom, aí ele vai ter que entrar na repescagem. Se ele empatar, também, porque aí o Racing passa em primeiro. Então, uma vitória simples em casa contra o Racing garante o Corinthians nas oitavas de final. Tá tudo nas mãos do Corinthians. O Corinthians só depende dele, lotar a Neoquímica Arena, jogar o que vem jogando contra o Racing, que o Corinthians jogou melhor lá no Uruguai, não é nenhum bicho-papão, mas no grupo fez uma ótima campanha. O Corinthians saiu na frente, tomou um empate numa falha do Cássio. Então agora o Corinthians joga com um time muito mais encaixado, dentro do seu estádio, precisando apenas de uma vitória simples. Dá, né? Corinthians encaminhando a sua classificação e é um título que dá para o Corinthians brigar. Sul-Americana pode ser, e é uma competição continental que te dá vaga direta na próxima Libertadores, além de premiação, taça no armário, autoestima do torcedor. Eu gosto, acho que tem que valorizar sim. O que vocês acharam do jogo? Faltou algo a dizer? Comenta aqui. E inscreva-se no canal, eu tô aguardando, hein? Até a próxima. Tchau!